O ceifador da lua cheia. Capítulo 26. A primeira coisa que Piyuan fez foi examinar a topografia da seita Kikshen. Todos os assassinatos começam por conhecer o terreno circundante como a palma de sua mão, para descobrir com antecedência as melhores rotas de intrusão e fuga. Surpreendentemente, muitos assassinos tendiam a ignorar essa parte. Isso ocorreu porque a preparação leva muito tempo e requer muita paciência. Mas assassinos mais experientes gastam mais tempo com esses fundamentos. Nesse aspecto, Piyuan nasceu com a natureza de um assassino. Ele nunca deixava de ser vigilante nem por um momento, e tinha o hábito de observar constantemente seus arredores. O hábito de não perder nem a menor mudança e observar tudo o ajudou a crescer como assassino. Embora esta fosse sua primeira batalha real, ele compreendeu os arredores com tanta habilidade quanto um assassino veterano que já havia cometido vários assassinatos. A própria seita Kingshen era como uma fortaleza celestial. O nome Kingshen foi dado porque os picos das montanhas que estavam alinhados em fila pareciam uma onda. A lua sendo protegida pelas ondas que era a montanha Kingshen. Como a montanha era tão íngreme, não era fácil garantir uma rota de infiltração e fuga. Havia vários guardas por toda a montanha. Todos eles eram membros da seita. Eles geralmente vivem separadamente, mas quando a seita Kingshen tem um problema, eles se movem como um só corpo. É seguro dizer que a verdadeira força da seita está nas pessoas espalhadas pelo Monte Kingshen. Já era difícil ter sucesso com o assassinato, mas era ainda mais difícil sair com segurança depois de ter sucesso. Além disso, a seita Kingshen atualmente está no seu ápice, depois de décadas. Após a queda da seita Tang, não havia seita que pudesse parar a seita Kingshen em Sichuan. Como tal, a fronteira da seita Kingshen também era férrea. Era quase impossível descobrir todos os turnos da segurança em um dia. Era benéfico para Piyuan simplesmente desistir, se esconder e fugir da fortaleza de Sichuan após o término do cerco. Piyuan também estava ciente disso. No entanto, sua natureza e instintos estavam se recusando a recuar. O cliente mandou raptá-lo contra sua vontade, transformou-o em assassino, e agora o descartou. Ele queria parar de ter seu destino controlado por outras pessoas. Se recuar agora, não será capaz de navegar em seu destino por sua própria vontade até o fim. Mais do que qualquer outra coisa, Piyuan queria destruir o cliente que havia manipulado seu próprio destino. Por algum motivo, eles desistiram do assassinato e tentaram destruir as evidências atacando as crianças. Eles estavam tentando enterrar o fato de que haviam criado crianças, e secretamente tentaram assassiná-las. Só havia uma razão. As coisas devem ter mudado. Ficou claro que o relacionamento deles com o alvo do assassinato havia mudado e que matar um San agora estava fora de questão. Não havia como saber os detalhes exatos, mas estava claro que o alvo do assassinato não deveria morrer. Essa foi a razão pela qual Piyuan continuou a fazer o assassinato aparentemente impossível. Depois de examinar o Monte Kingshen, Piyuan chegou a uma conclusão. Se eu não for uma das pessoas da seita Kingshen, então nunca poderia entrar no interior da seita. Piyuan se escondeu onde a entrada da seita Kingshen era visível e observou as pessoas indo e vindo. Como a seita número 1 em Sichuan, Kingshen era visitada por milhares de pessoas todos os dias. Havia aqueles que eram afiliados a Jianhu, e havia aqueles que forneciam bens. Toda a província de Sichuan estava agitada com a busca por assassinos que tentaram atacar a seita Kingshen, mas o grupo realmente envolvido estava vivendo uma vida pacífica. Isso demonstra a aparência de um gigante que não se abala com coisas tão triviais. Comerciantes e soldados de fora foram excluídos do assunto. Para vagar livremente pelo interior da seita Kingshen, era necessário ser um membro da seita. Os olhos de Piyuan brilharam, porque um jovem que acaba de deixar a seita Kingshen chamou sua atenção. Ele parecia cerca de 4 ou 5 anos mais novo que Piyuan. Ele sorriu brilhantemente para os soldados que guardavam a porta da frente e saiu sozinho. Sua identidade detalhada era desconhecida, mas dada sua atitude em relação aos outros membros da seita Kingshen, ficou claro que ele também era um discípulo da referida seita. Piyuan o seguiu secretamente. O jovem cantarolava e caminhava sem sequer pensar que alguém o seguia secretamente. O jovem era Dojin, um discípulo da terceira geração da seita Kikshen.
Embora Dojin fosse o mais jovem dos discípulos da terceira geração, ele era muito talentoso e amigável, então era amado por muitos. Ele estava agora a caminho da área próxima para obter ervas medicinais, sob as ordens de seu mestre. Seu sogro pertencia ao Yakseondang da seita Qingshen. Naturalmente, Dojin também pertencia a Yakseondang, seguindo seu mestre e estava fazendo uma de suas tarefas, que era de coletar ervas de uma montanha próxima. Acho que vou para o Urg. Dojin parou de murmurar e imediatamente sentiu algo em seu pescoço. Algo se apertou ao redor de sua garganta. Ele não estava tão longe da seita. Se conseguir gritar, os soldados Qingshen viriam rapidamente. Mas no fim, Dojin não conseguiu gritar. Kak! O laço que apertava sua garganta de repente o levantou no ar. O corpo de Dojin foi jogado em uma árvore. Quem? Dojin estava prestes a gritar, quando uma adaga afiada perfurou sua coxa. Ugh! Dojin queria gritar já que sua garganta parecia que iria explodir. Mas seus gritos não podiam sair de sua boca, porque o homem que o esfaqueou na coxa com a adaga afiada estava cobrindo sua boca com uma mão forte. Era Piuai. No momento em que olhou nos olhos de Piuan, Dojin congelou. Aqueles eram olhos que ele nunca tinha visto na seita Qingshen. Era um par de olhos com uma expressão que não podia ser simplesmente explicada como fria ou sem emoção. A luz vermelha suave em seus olhos o lembrou de uma cobra. Dojin foi dominado pelos olhos de Piuan e não conseguiu se mover. Ele parecia entender os sentimentos de um rato parado na frente de uma cobra. Agora, Dojin era um rato. E Piuan era uma víbora cheia de veneno mortal que poderia sufocá-lo a qualquer momento. Mesmo que a sede de sangue de Piuan tenha sido suprimida, Dojin ainda não conseguia se mover. A presença de Piuan o dominou demais. Piuan fechou a boca de Dojin com as mãos e perguntou: Você é um discípulo da seita Qingshen? Se sim, acene com a cabeça. Dojin assentiu rapidamente. Irei te soltar agora, para que possa responder minhas perguntas. É melhor você não pensar em gritar por ajuda. Dojin assentiu mais uma vez. Quando ele sentiu Piuan soltando suas mãos, Dojin esqueceu sua promessa e tentou gritar bem alto. Kak! Ele sentiu uma dor ardente no seu ombro. Piuan cobriu sua boca novamente e cravou uma adaga. Foi realmente aterrorizante ver uma lâmina tão fina quanto o dedo de uma criança perfurando seu ombro. Argue! Os olhos de Dojin tremeram. Os olhos de Piuan pareciam ter se tornado ainda mais aterrorizantes. Parecia que Piuan realmente iria matá-lo na próxima vez que gritasse. Então ele desesperadamente suprimiu sua voz. Só então Dojin percebeu o fato de que o homem na frente dele poderia matá-lo a qualquer momento. E de uma forma que ele nem podia imaginar. Se a adaga cravada em seu ombro tivesse perfurado seu pescoço, estaria morto. Líquido amarelo escorria de suas calças. Ele fez xixi por causa do medo extremo. Piuan falou enquanto soltava a mão que cobria sua boca. Se gritar de novo, será incapaz de ver o mundo novamente com seus próprios olhos. Sim. Dojin respondeu educadamente. Seu nome? Dojin. Qual é a sua identidade? Sou um discípulo da terceira geração da seita Qingshen. Isso é tudo. Eu pertenço ao Yakseondang. O que Yakseondang faz? Dojin contou tudo o que sabia. Ele estava fora de si por causa do medo. Não era um discípulo de segunda geração, ele era apenas um discípulo de terceira geração. Era apenas um jovem que havia entrado recentemente na seita. Era impossível para ele possuir o espírito que estava preparado para morrer. Para viver, contou tudo o que sabia. Piuan retirou todas as informações que conseguiu dele. Última pergunta. Que tipo de pessoa é Gunsan? Essa espera. Você está falando sobre o irmão mais velho, o Gunsan da Grande Estrela de Qingshen. Grande Estrela de Qingshen. Piuan franziu a testa. Porque parecia incomum desde o início. O irmão mais velho Gunsan é o melhor discípulo produzido pela seita Qingshen. Em uma idade jovem, ele aprendeu a maioria das artes marciais de Qingshen e atingiu um nível muito alto. Disse que os antigos mestres da seita Qingshen mostraram interesse em ensiná-lo diretamente. Dojin disse a Piuan tudo o que sabia. Para resumir suas palavras, ele disse que Gunsan era filho de Vo Jinpyeong, o segundo em comando da seita Qingshen,
e era uma pessoa de talento absoluto. Seu talento era tão grande que todos os mestres anteriores da seita Qin Shen o respeitavam e o ensinavam artes marciais. Graças ao seu formidável talento, ele se tornou um grande discípulo mesmo sendo apenas 10 anos mais velho que Dojin, e esperava-se que fosse aquele que reviveria ainda mais a seita Qin Shen. Este é o pior. Pi Yuan achava que o Ogun San já era um ser formidável, considerando que 7 anos tiveram que ser investidos na construção do assassinato, mas não sabia que ele era uma existência tão grande na medida em que o Ogun San recebeu todas as expectativas da seita Qin Shen. Não. Talvez seja de se esperar. Por isso foram necessários 7 anos de treinamento. Embora não seja possível conhecer em detalhes o nível das artes marciais do oponente, ficou claro que ele era um grande mestre já que ganhou a alcunha de Grande Estrela de Qin Shen. Pi Yuan estava pensando em desistir. Mas era tarde demais para recuar. Quando eles descobrirem que Dojin sumiu, certamente virão atrás deles. Mesmo que ele desse um passo para trás sem fazer nada, o risco era o mesmo. Pi Yuan não tinha escolha. Dojin implorou. Ah, eu já lhe disse tudo o que sei. Então, por favor, me poupe. Lágrimas escorriam de seus olhos. Pi Yuan tocou em seu rosto com a mão por um momento. Dojin tremeu com a sensação estranha. Naquele momento, Pi Yuan colocou o sangue em seu rosto. O corpo de Dojin endureceu como uma estátua de pedra. Ele ficará preso por um dia ou mais, a menos que alguém o liberte. Pi Yuan ficou ao lado de Dojin e começou a tocar seu rosto. Os itens que recebeu do grupo fantasma de sangue também incluíam ferramentas de maquiagem. Limão, arroz glutinoso e mel foram misturados e aplicados em todo o rosto, e a maquiagem foi aplicada em uma cor semelhante à cor da pele dele. Logo, os rostos de Dojin e Pi Yuan tornaram-se semelhantes. Hyuk. Dojin ficou chocado ao ver o rosto de Pi Yuan, que mudou para se parecer com o seu. Se alguém olhasse de perto, seria capaz de notar a diferença, mas à primeira vista, ambos parecem indistinguíveis. Na verdade, a melhor maneira era remover a pele do rosto de Dojin e usá-la. No entanto, o processo de fazer uma máscara facial usando pele humana era complicado e demorado, por isso não podia ser usado imediatamente. Mesmo que fosse desajeitado, era muito mais eficiente colocar maquiagem. Claro, a probabilidade de ser pego era alta, mas era o melhor caminho para Pi Yuan agora, que estava com pressa. Pi Yuan tocou o rosto de Dojin para verificar seus músculos faciais. Então tirou as roupas de Dojin e as vestiu. Ele não podia verificar sua aparência geral porque não tinha um espelho, mas achou que era aceitável. Pi Yuan deixou Dojin sozinho e dirigiu-se ao portão principal da seita Qin Shen. Seu andar era semelhante ao de Dojin. Não apenas seu rosto, mas tudo, desde a forma do corpo, caminhada e atmosfera, se assemelham a Dojin. Os soldados que guardavam o portão principal da seita Qin Shen viram Pi Yuan e conversaram com ele. Ah, é o Dojin. Por que já está voltando? Ah, eu me esqueci de algo. Caramba, seu desmiolado. Mantenha o foco, está me ouvindo? Ok. Pi Yuan coçou a cabeça e fez uma expressão rabugenta. Então o homem que guardava a porta da frente sorriu e abriu o caminho. Ele nem suspeitava que o jovem na frente dele não era Dojin. Pi Yuan era o mesmo que Dojin a essa altura. Pi Yuan passou calmamente pela porta da frente. Ao passar pelo portão principal, a seita Qin Shen revelou sua verdadeira forma. A aparência de vários templos ostentava grande riqueza. No entanto, a razão pela qual Pi Yuan não ficou impressionado foi porque ele havia vivenciado uma paisagem como essa antes. O exterior das construções que existiam na caverna subterrânea eram semelhantes. Eram semelhantes, mas diferentes ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, o tamanho era muito diferente. Havia construções por todo o lado que não estavam presentes na cavidade subterrânea. No entanto, o layout geral não mudou. Ele estava lá há 7 anos. Mesmo se fechasse os olhos e se movesse, ele seria capaz de encontrar seu destino. Pi Yuan procedeu tão calmamente como se estivesse em casa. Ele já sabia onde a segurança estaria firme e onde estava fraca. Ele deliberadamente se moveu apenas para lugares com pouca segurança. Milhares de pessoas passaram por ele, mas ninguém duvidou de Pi Yuan.
Se alguém olhasse de perto para o seu rosto, teria notado algo estranho, mas ninguém conseguiu perceber por que Piyuan estava agindo tão naturalmente. Ocasionalmente, quando alguém que conhecia Dogen aparecia, Piyuan apenas os cumprimentava calmamente e passava. É aqui. Piyuan finalmente chegou perto de seu destino. Palácio da Lua Brilhante. Era a residência de Wu Bunsan.